E fala, torcida São Paulino, começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo todas as notícias do nosso querido tricolor. O São Paulo, que infelizmente teve aí a lesão do Rian Francisco, lesão do ligamento do joelho. Só Deus sabe quando o moleque volta, vai lá pro açougue, que é o departamento médico do São Paulo. E também tivemos aí a chegada do Gonzalo Tapia. Vou estar trazendo tudo pra vocês. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Meta de 25 mil inscritos. Se inscreve, dá essa força pra mim aí. Simbora ver tudo. No final, você sabe, eu volto. A gente vai falar muito sobre o Tapia, sobre o time e sobre o Rian Francisco. Gratuito, direitos autorais dessa descrição. Sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Para o São Paulino e para o atleta também, né? Rian Francisco hoje, na última parte do treino, rompeu a LCA. Sim, o Rian Francisco no treino, gente. Ele que entrou ali no último jogo contra o Flamengo, mudou um pouco ali a história do jogo, já estava de fato, né? O placar, o Flamengo vencendo. Ele acabou rompendo, então, o cruzamento anterior, cruzado do joelho. E também teve um problema no menisco do mesmo joelho. Então, ou seja, foi tudo, né? Foi tudo, Silvestre. Ele vai passar por cirurgia aí nos próximos dias. O próprio São Paulo já comunicou isso. E eu queria saber de vocês, né? Pelo atleta, um atleta jovem, passando por esse problema, e para o São Paulo também, Silvestre. Sabe-se lá o que o destino reserva para o garoto. Agora, é lamentável, porque essa é uma lesão gravíssima, no mínimo 7 meses. No mínimo. 7 meses, às vezes até mais, acabou a temporada, esquece. No exato momento em que o São Paulo troca o técnico, sai o Zubeldia, que pelos motivos dele não dava tantas oportunidades para o garoto, que ao meu ver deveria ter sido lançado mais aos leões na arena, porque no mínimo era predestinado, a bola batia e entrava, além do talento que ele parece ter, já da base, inclusive desempenhando bem as poucas vezes que teve chance no profissional. E ele poderia, nesse momento aí, com o novo técnico, com a chegada do Crespo, ganhar oportunidade. São Paulo está precisando de atacante. Ontem, inclusive, a nossa enquete aqui no Gazeta Esportiva era, na ausência do Caleri, qual atacante? E ganhou com mais de 60% o Rian Francisco. E aí, Garrafa? Então, é lamentável, né? Faz parte da carreira do atleta profissional, é a contusão mais temida por eles. É uma contusão que demora, em média, 6 meses, e, dependendo do que está acontecendo na temporada, tira o atleta da temporada, e aconteceu isso com o Rian. E como disse o Silvestre, como é que são as coisas, né? O garoto, ele explodiu na Copinha São Paulo, foi determinante naquele momento, se esperava que o Zubeldia o aproveitasse, até pela ausência do Caleri. E logo no primeiro jogo do profissional ele entra, faz gol e decide. Isso, sinceramente, eu não entendi. Ele, quando precisava mais ter oportunidade, não teve. Aí, na troca de técnico, acende uma luz, uma chama, fala, bom, agora quem sabe a gente vai conseguir ver o Rian. E aí acontece essa fatalidade, mas sorte a ele, que ele consiga se recuperar o mais rápido possível, o ano que vem possa estar jogando. Aliás, em tempo, o médico do São Paulo está devendo uma entrevista pra gente, né? Departamento médico. Todos os médicos. Departamento. Todos os médicos de todos os clubes, que são proibidos de dar entrevista. A gente entrevistava médico todo dia. Mas, Silvestre, eu estou falando especificamente do São Paulo, porque o Crespo, na coletiva, foi perguntado sobre o Lucas, e o Crespo fez o sinal da cruz, se benzeu, falou, tem que falar com o médico. Cadê o médico do São Paulo? O que está acontecendo com o Lucas? E não é a crítica ao Lucas. A esposa do Lucas, inclusive, saiu em redes sociais defendendo o esposo. Não sei se é o caminho mais correto, mas enfim, cada um faz como quiser. A crítica não tem que ser feita ao Lucas. A crítica, ou pelo menos a dúvida, a pergunta é, o que está acontecendo com o Lucas? A gente está falando do Rian de 6 a 7 meses para se recuperar da contusão mais grave. O São Paulo opta por um tratamento conservador, porque até onde a gente sabe não teve problema com o ligamento cruzado e tal, vai no tratamento conservador, mas o Lucas está há 4 meses sem jogar bola e não jogou domingo, não joga quarta-feira e já é dúvida contra o Corinthians. Então, com a palavra, o departamento médico do São Paulo. Com a palavra, não para mim, para o Garrafa, para a torcida do São Paulo. O torcedor são paulino quer saber o que está acontecendo com o Lucas. Departamento médico do São Paulo deve uma resposta ao torcedor. O que o Galopo falou sobre o São Paulo? Falou maravilhas. Está no River Plate. Está no River Plate o Galopo. E tá aí, chegou o Tapia, que era, sei lá, que número de reserva do River Plate, e vem para jogar no São Paulo para reforçar. Ele chega, mas quem não chega ou quem não volta é o
Oscar, o Lucas Arnaldo, não volta ainda. Não volta, tem treinado, não contra o Bragantino. Não era previsto para jogar contra o Bragantino ainda. Talvez contra o Corinthians. O Becker falou que todo mundo volta contra o Corinthians. Talvez contra o Corinthians no banco, se tudo correr bem durante a semana. É uma recuperação bem complexa, né? E o São Paulo contra o Bragantino vai ter a volta do Luciano. Esse sim que estava suspenso, né? Então, é provável ou já sabido que o Luciano volta com o time titular e o Crespo muda um pouco a forma do time atuar. Não vai precisar improvisar o Oscar como o segundo atacante. E o São Paulo vai jogar contra o Bragantino muito pressionado, como você falou no início do programa, em termos de aproveitamento, pontos perdidos na zona de rebaixamento já. Isso tudo antes de pegar o Corinthians no sábado. Não adianta o São Paulo pensar no sábado contra o Corinthians, antes de jogar com o Bragantino, até porque o São Paulo tem uma penca de pendurados. Pode acontecer um monte de coisa em Bragança Paulista. O Bragantino hoje é um time mais forte que o Corinthians, coletivamente. Tem as suas ausências. São Paulo em Bragança Paulista nunca ganhou desde que o Bragantino virou Red Bull. E aí o jogo com o Corinthians acho que é outra questão, uma outra situação. E para o Corinthians acho que também serve a mesma situação. O Corinthians vai ao Ceará, vai jogar contra o Ceará, com ausências e tal. A grande expectativa é que o São Paulo, com o Crespo, mostre alguma coisa. Porque no Maracanã não mostrou nada. E dê algum alento, além de ponto. Porque o São Paulo vem de 4 derrotas no Campeonato Brasileiro, né? E acho que a sensação pós-estreia do técnico é um grande vazio, é um grande caiu a ficha, é uma desilusão completa da torcida, que eu entendo. A torcida do São Paulo ela está exausta, essa é a percepção, exausta de levar o time nas costas há uma década, mas ela vai ter que levar o time nas costas de novo, mais do que nos outros anos. Ela tem que entender esse recado. Porque jogador bom o São Paulo não tem, direção boa o São Paulo não tem. E o treinador, que era sempre o alvo, já é outro treinador. E o treinador deixou claro na entrevista de estreia que demanda um tempo, como é natural, para dominar o ambiente e as estratégias, e que não vai assumir responsabilidades que não sejam dele. Tipo, contratações, janela de transferências, tipo lesões, como a do Lucas. Então agora, como a gente estava falando ontem, saiu o sofá da sala, né? Não tem Zubeldia, tem Crespo. O São Paulo já fez a troca de treinador que o Fortaleza está fazendo, que outros tantos estão fazendo lá na parte de baixo da tabela, que o Vasco fez, né? O Inter não fez, segurou o treinador dele, né? O Roger, nessa circunstância, mas quase todo mundo naquela zona da tabela já fez a troca de treinador. Corinthians fez troca de treinador. Não tem mais parada, né? Não tem. Então é agora, o Tapia está chegando, talvez chegue um lateral direito, porque o São Paulo perdeu o Igor Vinícius, perdeu o Matheus Alves, perdeu o Juan, no time que já era fraco. O Mike está machucado, né, o moleque? O moleque está machucado. Eu percebo uma cautela óbvia, o time vai cair. Estou falando isso na 13ª rodada. E a direção do São Paulo, que tem a posição mais cômoda do mundo, são as mesmas pessoas sempre, elas nunca estão expostas, inclusive o presidente, elas vão precisar colocar a carinha para bater, porque não tem mais treinador. E aí baixar preço de ingresso, atuar minimamente a favor da torcida, né? E não se esconder como normalmente faz. Não tem mais o Beldia para apanhar sozinho. Me tira uma dúvida, o Crespo, ele é um treinador, eu acho que o treinador ele tem todas as valências, né? Ele tem a ciência, o uso dos dados, né, de tudo, ele tem a percepção de campo, o modelo tático que ele quer colocar, o olhar no jogador, né? Geralmente o jogador tem muito esse olhar, eu olho pro cara e falo, esse cara vai dar a resposta. O que ele tem, se fosse fatiar o Crespo? Ele é mais científico, ele é mais boleiro, ele é mais motivador? Qual é a valência maior dele nesse aspecto? Então, eu acho que a pergunta é boa. Antes de responder, eu vou dizer o seguinte, que depois da estreia do Crespo, o torcedor do São Paulo, nesse vazio enorme, fala, putz, o Vojvoda tá no mercado, o outro tá no mercado.
O torcedor do São Paulo está esperando o Salvador. E técnico nenhum vai salvar o São Paulo. Você pode trazer o Rinus Mitchell, ressuscitá-lo. Mas vai cair. Os outros 4 lá são... Não é verdade. Quais outros 4, me diga? O Juventude, o Sport, né? O Juventude já está com um aproveitamento melhor. Quem mais? Não, os 4 que estão no rebaixamento. O Fortaleza com bom técnico. Se o Fortaleza contratar o Zubeldia, se o Fortaleza contratar o Zubeldia, o Tite não recusou o Fortaleza. O Fortaleza tentou o Tite, a primeira opção. O Fortaleza não vai medir esforços para permanecer na primeira divisão. Ele não fez a troca ainda. Se o Fortaleza errar na troca, talvez ele caia. Se ele acertar na troca, ele pode terminar à frente do São Paulo. O Fortaleza não tem 3 competições. Quem tem 3 competições é o São Paulo, com o elenco mais curto do país. Não, mas aí ele vai ter que optar, entendeu? Vai ter que optar quem? O São Paulo. Exatamente. A direção do São Paulo vai ter que optar. Essa é uma outra situação que não é do técnico, é da direção. Olha aí, Copa do Brasil. Para essa direção tomar uma... Exato, é isso que eu tô falando. Isso é difícil, hein? É isso que eu estou falando. A direção do São Paulo. Não importa a característica do Crespo. Né? O Crespo é um treinador diferente do Zubeldia. Ele é menos tático, ele é mais percepção, ele tem uma aura, tem uma estrela, ele foi um jogador muito vencedor, ele tem influência, ele tem carisma, ele consegue, mas não do jeito Zubeldia de se colocar na cruz e pode me dar flechada. Isso ele não vai fazer, né? A primeira coletiva dele já mostrou. Exatamente, né? Então, assim, a impressão de quem... Por isso que você evocou os espíritos ontem aí, de quem achava que trocar o técnico significaria uma melhora imediata, é uma percepção completamente estúpida. Eu queria pedir para a gente pôr a tabela de novo aí, para a gente olhar Vamos pôr a tabela. Põe a tabela de novo. Os concorrentes do São Paulo, possíveis concorrentes, que eu acho que tem um exagero aí. Qual é o exagero? Um time que está com 4 derrotas, ganhou 2 partidas na temporada, no Brasileiro. Eu entendo a realidade, entendo que não vai ser fácil, entendo que se não priorizar o brasileiro vai sofrer muito até o final, mas tem time pior, cara. Vamos falar o Vasco é pior. Tá, o Vasco é pior, tá em 3 frentes. O Vasco contratou o Thiago Mendes, que viria para o São Paulo. Então, mas o São Paulo, time em campo não tem orçamento. Anda. O São Paulo não tem jogador. O São Paulo não tem jogador. Acho o Grêmio bem parecido com o São Paulo. Mas tá lá, tá ganhando em casa, né? Já tem 4 vitórias. Né? Não, acabou de tomar... Bom, enfim. Tem 4 vitórias lá, tá lá. Né? Foi os poucos que o São Paulo conseguiu. Não, nesse momento, sim, preocupa. Não é que preocupa, não. Tem que ser... mas se não acende... Se não olhar para isso, ok. Agora, no mês de agosto, que tem a carnificina das 3 competições. Agosto. Tchau. Julho e agosto. Diga lá, Becker. Que para um clube grande não basta apenas não cair. O pavor todo que o torcedor passa durante o período de brigar por não cair, não é só chegar lá em 21 de dezembro, vamos fazer um Natal que não caiu. E eu estou falando isso por 2023, 2024, do Corinthians. Não caiu. Beleza, o que resolveu? Então, todo o trauma que traz dessas 2 temporadas de brigar por quedas, imagino que seja... Eu também acho que o São Paulo não cai. Mais do que o trauma, né, Becker? É o trauma e tudo o que vai acontecer. O time não vai cair, então a gente contrata. Agora a gente troca. Então o time vai dragando tudo que tem para tentar não cair. Sobre essa mudança de comando do São Paulo, de jeito de comandar. Arrebenta com o ano seguinte. Antes tinha um cara que centralizava tudo, ele falava do jurídico do São Paulo, da assessoria de imprensa, do DM... Se tem algum clube no Brasil que conhecia o Crespo, é o São Paulo. A diretoria do São Paulo, quem comanda o São Paulo, já estava preparada para isso? Agora é com a gente? É só o futebol, o campo e bola, quem joga, quem não joga, que é com o técnico? Acho que a diretoria imaginava que ia ter o... Não, a diretoria acho que não imaginava, não. No fim das contas, o Crespo saiu. O Crespo não, o Zubeldia saiu. Sim, pressionado. A diretoria, e ele rapidamente se colocou não é tão estúpida assim a imaginar que a troca de um treinador melhoraria um time fraco de uma hora para outra. A expectativa do torcedor era de uma mudança. Agora, é claro, né, gente? Como o Crespo disse mesmo, o primeiro jogo dele é contra o Flamengo no Maracanã. Para qualquer treinador, seria Flamengo no Maracanã, Bragantino em Bragança, Corinthians no Morumbi. Para qualquer treinador, certo? E depois? Depois é o momento de fazer a opção. É Juventude, em Caxias, que é confronto direto. Esse é o confronto direto. Né? E aí, entre Juventude e Caxias e Atlético Paranaense na Copa do Brasil, você prioriza o quê? Ou Sport no Recife e Atlético Paranaense na Copa do Brasil?
Não, se a diretoria tem... Juventude e Esporte. Exato, se a diretoria... Então, mas isso tem que vir de cima. Não ganhar do Esporte lá em Recife é uma tragédia. Então, tem que ser feita a opção. Aonde o Lucas vai jogar? Ou o Oscar vai jogar? Contra o Juventude e contra o Esporte. Que é fichar a Libertadores e aí escolher quem é ficha B. Isso já teve... Ó, e vou te falar, Becker, o São Paulo só está nessa posição, eu falei isso antes, o Massini gosta de falar que o programa fala isso antes. A eliminatória, o Tirone está de prova, a gente discutiu aqui veementemente. O São Paulo, com esse elenco ridículo, de curto, teria que ter feito essa opção antes da parada na eliminatória contra o Náutico. A eliminatória contra o Náutico provocou as 4 derrotas seguidas do São Paulo. Ou as 3 anteriores. Ele não abriu mão da Copa do Brasil. Porque o São Paulo jogou no Recife, o gramado chuva pesado. Estourou 3 jogadores, perdeu para o Mirassol 2 dias depois. Isso. A derrota para o Mirassol, deixou o time nessa situação. Claro que... A derrota para o Mirassol em casa. Né? Não fez essa opção porque são covardes, são despreparados, se escoravam no treinador, o treinador tinha que se virar sozinho. Estourou o Oscar lá no Recife, jogou com o Mirassol aqui, perdeu o jogo que não podia perder, porque se ganhasse do Mirassol 3 pontos aqui e do Vasco, nada disso estava acontecendo. Mas o time já estava desmilinguido. Aí troca o treinador, na esperança. A direção do São Paulo tem que assumir as suas responsabilidades. Não tem mais o treinador para colocar a cara no lugar deles. Claro que é outra competição, mas como resolveu a vida do Cruzeiro sair da Sul-Americana? E o Leonardo Jardim falou... O Jardim quase pediu para sair. Eu não queria estar aqui, não quero voltar aqui, não é um lugar para nós estar. Resolveu a vida dele. Sim. Outra coisa, outro detalhe. Sabe por que essa direção ela é tão lunática que ela faz? O que ela faz com a base do São Paulo? Que a torcida quer tanto. Ela quer que a base do São Paulo ganhe a Copinha. Ela quer que a base do São Paulo se classifique no Brasileirão Sub-20. Puxou 2 jogadores para jogar contra o Cruzeiro fora. Faltam 2 partidas. O São Paulo está eliminado virtualmente. Só se ele ganhar as 2 e o Vasco perder as 2. E ela puxa os jogadores para jogar no Sub-20. Ela puxou o Rian para jogar. Ela quer ganhar todos os campeonatos sem jogador, sem orçamento, com a torcida nessa... A direção do São Paulino perdeu a crença nessa direção. Ainda falta 1 ano e meio de mandato. É diferente do Corinthians que não tem comando. Acabou. Você não sabe quem vem. Você fica lá. A direção do São Paulo sabe que o Casares é o timoneiro desse plano de recuperação arriscadíssimo nesse ano, que o Belmonte e o Muricy são os caras do futebol até hoje, e falta 1 ano e meio desses caras. Esses caras, eles têm que se expor agora. Todos, inclusive o Muricy, que é o único que tem uma ascendência sobre o torcedor. E o torcedor vai ter que levar o time nas costas, porque o time é ruim. O time é ruim. Então, você ou leva, como em 2017, ou cai. Simples assim. Mas 2017 tinha o Hernandes ainda em resto de forma, né? Tudo bem. Você pode ser sei lá, o Oscar pode ser o Hernandes, o Lucas pode ser o Hernandes. A questão é o ambiente para a reação. O jogador, claro que é o final da ponta, que é ele que vai fazer gol e vai decidir jogo, né? Mas o ambiente para a recuperação, o foco na recuperação, ele tem que ser feito como em 2017 e foi via torcedor, né? Isso foi feito, o ambiente foi feito, né? Naquele ano que o Cueva também foi muito bem. É inacreditável como tem coisas que acontecem no São Paulo assim de forma inaceitável. Inexplicável. Um dos jogadores mais promissores do São Paulo simplesmente vai ter agora a carreira interrompida durante 1 temporada por conta de uma lesão de ligamento. Um menino que tinha tudo para ser mais aproveitado pelo Zubeldia não foi. Iria com certeza ganhar mais minutos com o Crespo. Não vai. E agora, a pior parte é saber que o São Paulo não tem um tostão para contratar um substituto. Porque o Caleri tá lesionado também com ligamento. Temos o Dineno e o André Silva, mas que são... O André Silva não é unanimidade, o Dineno é uma incógnita, né? A gente não sabe nada sobre ele ainda. Teve poucos minutos. E o São Paulo não tem dinheiro para contratar. Tá chegando o Tapia, que pode sim fazer essa segundo atacante, né? Não ser um centroavante, mas ser um segundo atacante. Mas, cara, são coisas que só acontecem com o São Paulo. O São Paulo... Vai ser muito difícil o São Paulo escapar da Série B esse ano. O São Paulo vai ter que começar a fazer pontos. Tem que começar a fazer pontos já amanhã em cima do Red Bull Bragantino. O São Paulo tem que somar, nem que seja um empate. Uma vitória seria excelente.
O São Paulo precisa urgentemente aí de 2, 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro para embalar, para se descolar da zona do rebaixamento, porque a nossa sorte é que tem times que estão piores que o São Paulo. O próprio Grêmio não vem numa boa, o Fortaleza não vem numa boa, o Santos ainda é uma incógnita, mas o São Paulo vai ter que se coçar. O time do São Paulo não é um time horrendo, horroroso, horrível. Eu acho que o time do São Paulo tem boas... Dá pra jogar, dá pra tirar futebol desse time do São Paulo. Dá, eu acho que dá pra tirar futebol. Acho que o Crespo vai conseguir tirar um futebol desse time do São Paulo. O grande problema foi as primeiras 12 rodadas com o Zubeldia. O São Paulo venceu um jogo contra o Santos e venceu um jogo contra o Grêmio, se eu não estou enganado. Isso. Então, esse foi o grande problema. Essas 12 rodadas do São Paulo de início do Campeonato Brasileiro que foram ridículas. E agora a gente perde um dos grandes talentos da base. O Lucas Ferreira já tá lesionado com lesão na coxa. O Lucas ninguém sabe quando volta. O Rian Francisco agora só ano que vem. O Caleri talvez em novembro, pro final do Campeonato Brasileiro. Cara, é inacreditável. É inacreditável. Sim, acho que a gente só tem que torcer e orar, porque as coisas no São Paulo estão indo de mal a pior, sabe? Essa diretoria, eu não sou total crítico à diretoria, mas eles não estão fazendo, principalmente agora nessa temporada, não estão fazendo um papel de transparência e de ser justos e claro com a torcida. É um presidente completamente blogueiro e piadista, chega a ser ridículo o que ele faz com o São Paulo. É notório e é louvável ele tentar recuperar as finanças do São Paulo, mas ele demorou bastante tempo para isso. Ele teve decisões erradas, ele não é transparente, ele não fala com a torcida do São Paulo como o Paes lá fala com a torcida do Fortaleza, por exemplo. Ah, mas a pressão é diferente. Mas se o Paes, o Marcelo Paes, se não me engano, fosse presidente do São Paulo, por toda a pressão, o Paes teve que demitir o Vojvoda agora, irmão. Você acha que foi uma decisão fácil pro Paes demitir o Vojvoda, o maior técnico da história do Fortaleza? Se ele estivesse no São Paulo, eu acho que ele teria a hombridade de falar sério com o torcedor. Falar, olha, as coisas são assim, 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 assado, vai ser assim, nós vamos fazer assim. Não existe isso com o Júlio Casares. O Júlio Casares, ele é um presidente... Acho que não existe nem adjetivos para descrever Júlio Casares. É um brincalhão. É literalmente um blogueirinho. E agora, os jogadores que estão lá, o Lucas... Quanto tempo... E aqui eu entendo. Eu já tive essa conversa com vocês aqui sobre o quão prejudicial o gramado sintético é para os jogadores. Eu não vou citar nem as lesões de ligamento, mas as lesões de impacto, como a do Lucas, como a do Patrick Lanza, lá também no gramado sintético. O Lucas tem 4 meses por conta de uma pancada. Então, assim, é bem complicado. E a única coisa que importa no momento é o São Paulo voltar a pontuar. Que se foda a Libertadores, que se foda a Copa do Brasil. O São Paulo precisa pontuar no Campeonato Brasileiro, urgentemente. Que seja ganhando por 1-0 com um gol de pênalti mal marcado. Mas precisa. Urgente. Em meio à lesão do Rian Francisco, nós tivemos aí a chegada do Gonzalo Tapia, um jogador que acho que alguns torcedores... mais um jogador refúgio de outro time. Bem-vindo ao mundo que o São Paulo está. Mas o Enzo Dias também era refúgio do River Plate. E hoje é uma das peças principais do time do São Paulo. O Wellington Rato também era refúgio de outro time, do todo-poderoso Atlético Goianiense. Teve bons momentos do São Paulo, foi importante na campanha da Copa do Brasil. O Michel Araújo era refúgio do Fluminense.
veio e teve bons momentos no São Paulo. Então acho que o torcedor do São Paulo tem que ter uma memória um pouco mais fresca, entender que jogadores que são refugos em outros times podem vir a dar certo no São Paulo, e eu espero que dê. Torço para isso. O São Paulo tá tentando fazer milagre com o que tem, e eu torço pro Crespo fazer esse time jogar, porque senão a gente vai cair pra segunda divisão, e eu não quero nem pensar nisso. Deixa a sua opinião aí, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!